Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa aula, nosso curso de Teologia Bíblica. Tá? Nós vamos aprender aqui nesse curso muitas coisas sobre a Escritura Sagrada. Então, nós vamos estar estudando totalmente e somente a Bíblia em cima dela. Vamos estar conhecendo ela desde o início. Tá? Esse nosso curso nós vamos começar estudando desde o livro de Gênesis e nós vamos terminar no livro de Apocalipse. Então, são aí praticamente aí estamos começando nesse mês de abril e a previsão do término dessa aula será para dezembro, com a graça de Deus. E claro que vamos aprender muita coisa. Informando também que não é o suficiente, né, em um ano, menos de um ano, nós estudarmos a Bíblia inteira. Quer dizer, a gente pode ficar o resto da nossa vida estudando a Bíblia, estaremos sempre aprendendo. Todos estão conseguindo ver o slide? Está perfeito para todos aí? Está, né? Qualquer pergunta pode estar fazendo, tá bom? Se vocês aí, se alguém for perguntar alguma coisa, nós fizemos um teste aí há 2 terças-feiras atrás, pode estar levantando a mãozinha e na parte de cima tem uma parte aí que vocês podem estar clicando e levantando a mão e a gente vai dando a oportunidade para cada um estar falando. Eu peço para que todos deixem o seu microfone desligados, tá bom? Para que a gente possa estar ouvindo aí as explicações. Então, começando aí o nosso curso básico em teologia, deixa eu só passar o slide aqui. Se alguém tiver algum problema com o slide, me avisa. Tudo bem? Eu vou apresentar um pouquinho, tá? Quem somos nós, quem sou eu, né? Quem é a Escola da Bíblia. Então, quem somos? A Escola da Bíblia, ela é uma entidade teológica e filantrópica sem fins lucrativos. Então, nós não buscamos esses fins. Então, nós usamos nosso conhecimento que nós temos para estar passando para aqueles que querem realmente aprender a estudar a Bíblia. Vocês podem ter certeza que nessa caminhada, quem não tinha costume de ler, de estudar, vai passar a ter esse costume. Quem nunca abriu, vai aprender a abrir. Eu já tive muitos alunos que, mesmo tendo um pouco de conhecimento, nunca abriram as escrituras, não sabia procurar as passagens, os livros na Bíblia. E se a gente for contar a história da Bíblia, é o livro mais antigo, porém mais atual que existe hoje. É o livro mais lido no mundo inteiro, o livro mais publicado no mundo inteiro, mais procurado ainda nos dias de hoje. Porém, muitos ainda não dão aquele grande valor para as escrituras sagradas. Tá? Então, nós somos uma escola bíblica com o propósito de ensinar somente a Bíblia em sua pureza original. Então, por esse motivo, a Escola da Bíblia não tem nenhuma doutrina humana para ensinar. Nós não vamos ensinar doutrinas, tá? Nós não vamos aqui falar de religiões, enfim. Até então, porque aqui nós temos alunos de várias cidades, de várias regiões, de várias religiões também. Então, o foco nosso desse estudo é totalmente as escrituras sagradas. Tá? Nós não vamos sair, nós não vamos sair desse nosso objetivo. Nós vamos focar o que as escrituras estão nos ensinando e nós vamos evitar de estar entrando em detalhes em outras religiões, tudo bem? Porque o objetivo aqui é aprendermos sobre a Bíblia Sagrada, sobre as escrituras. Quero me apresentar um pouquinho para todos vocês, tá? A minha formação, eu sou doutor em teologia, estudei bastante, ainda continuo estudando, estou sempre aprendendo, estou buscando aprender cada vez mais. Tá? Esse é o nosso foco. Tá? E o que seria esse teologia ou um teólogo? Né? Eu vou estar explicando para vocês já já. A teologia é o estudo sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre a característica, não, sobre a vontade de Deus, sobre a criação de Deus, sobre o propósito de Deus. Então, conhecer a Deus mais de perto. Tá? Eu tenho formação, fiz a faculdade em teologia, terminei o meu doutorado em teologia. Deixa eu só passar mais um pouquinho.
para me apresentar, mas eu sou Carlos Edinaldo Souza, todos vocês têm meu WhatsApp, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aí em particular. Tá? Minha ocupação atual, eu trabalho numa indústria de alimentos, tá? Então, as aulas, quando nós dávamos as aulas presenciais, as aulas eram apenas no período noturno, começava às 20 horas, terminava às 22 horas. Tá? Então, aí teve essa oportunidade de abrirmos essa turma de manhã. Já é o segundo ano que nós temos aí a turma da parte da manhã, até então porque eu trabalho após as meio-dia, né? Então meio-dia eu entro no serviço e de manhã disponibilizo aí para estar estudando e também dando a aula. E deu certo, a gente está montando esse grupo desde o ano passado na parte da manhã. Com a graça de Deus aí, muitas pessoas interessadas nos procuraram aí e desde o ano passado para cá estão fazendo aí esse curso com nós durante a manhã e durante a noite também com o Vladimir. Tá? Então eu sou gerente lá numa empresa, gerente administrativo, e me formei na gestão comercial na Faculdade Unicesumar do Paraná, então já mais voltado para a minha profissão. Fiz bacharel em teologia na Faculdade Seminário Teológico Nacional de São Paulo. Formei em doutor em teologia livre na Faculdade de FAINT, né, Pernambuco. Fiz uma pós-graduação em administração e negócio na UNOeste, aqui em Presidente Prudente mesmo, onde eu moro atualmente, né? Fiz uma pós também em teologia. Bom dia, Gaspar. Tudo bem? Seja bem-vindo, Deus abençoe aí. Então, estou me apresentando, o Gaspar acabou de chegar aí na nossa aula. Então, aqui, Gaspar, eu estou me apresentando quem que eu sou, tá? Então, fiz uma pós em teologia na Faculdade de Minas Gerais, tá tudo reconhecido pelo MEC. Também, o slide está passando aqui, e atualmente estou cursando aí uma pós em docência do ensino superior e teologia também. Pode ver que tudo voltado, a maioria voltada para a teologia, porque eu gosto. Eu gosto de estudar sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o propósito de Deus, a criação, né? Então, tudo voltado. E claro que eu não deixei de fazer a minha área profissão, que é a parte administrativa, e também cursando essa pós no ensino superior e teologia, porque eu gosto muito de teologia, eu gosto muito da área do que eu faço, tanto administração como teologia. Mas uma coisa, eu coloquei em mente na minha cabeça, uma coisa, eu entendi diante das escrituras que tudo para a nossa vida, tá? Nosso lado pessoal, nosso lado profissional, né? O nosso lado com a família, com as outras pessoas, está baseado no quê? Está baseado em Deus, está baseado nas Escrituras. Então, quando nós estudamos a Escritura, nós temos base para estar superando qualquer dificuldade, para estarmos mais próximos a Deus através das Escrituras. Ela nos aproxima de Deus, ela nos mostra o caminho que nós devemos estar traçando para estar agradando aí a vontade de Deus e vivendo de acordo com a vontade dele, buscando, tendo mais fé, né? Vivendo mais uma vida em obediência ao nosso Deus, através do teu Filho Jesus, que se entregou por nós. Então, cada dia que vai se passando, nós vamos aprendendo mais. E quando nós estudamos as Escrituras, nós estamos aprendendo cada vez mais. E ela nos dá a base, ela nos ensina como trabalharmos corretamente, como nos administrarmos corretamente, nossa vida profissional, nossa vida pessoal. Então, se nós pegarmos as Escrituras, ela vai nos dar uma base para a gente viver uma vida aí digna perante a Deus e também perante a sociedade, no trabalho, na escola nós estivermos. Ela é a nossa base fundamental. Eu digo para vocês que ela é o nosso manual. Quando nós compramos um aparelho aí, seja televisão, um telefone, qualquer tipo de aparelho que nós compramos, ele vem com um manual de instrução. Quando não sabemos usá-la, o que nós vamos fazer? A gente pega esse manual, dá uma lida nele e vamos entender como funciona aquele aparelho.
E a Bíblia, para nós, é o nosso manual. Ela vai nos ensinar como viver uma vida digna perante a Deus e perante a sociedade. Então, ela é a base de tudo e nos ajuda também no lado profissional. Tá, aqui tem meu telefone, todos têm meu telefone no WhatsApp, tá? Ficam à vontade quando que vocês quiserem falarem comigo. Às vezes, dependendo do horário, vocês mandar alguma mensagem, se eu demorar um pouquinho para responder, às vezes por causa do trabalho ou correria, mas eu sempre acabo respondendo, tá? Então, eu estou à disposição. Aí nós vamos aprender muito aí nessas aulas, tá? Eu diria para vocês que não é somente vocês que estarão aprendendo, mas eu também aprendo, o professor aprende, porque antes dele dar uma aula, primeiro ele vai se preparar. Quando ele se prepara, ele vai estudar, ele vai buscar informações, ele vai ler, né? E isso daí é o papel de toda pessoa. Tudo que você vai fazer, primeiro você sempre vai buscar informações para depois você estar realizando. E isso acontece com a gente, tá bom? Existem sim núcleos de estudos mais avançados, que aí levam mais tempos, né? Um período de 4 anos aí, né? Na Grande São Paulo, Campo Grande, Recife, curso de graduação, pós-graduação. Então, está mais voltado às capitais. Só que hoje, né, está muito mais facilitado também pela própria internet. Você consegue achar vários cursos, tá? Por que que, vamos lá, todo curso que você vai procurar, você tem que disponibilizar sempre algum valor, tá? O nosso não. Nosso curso é totalmente gratuito. Por que que nós damos? Porque nós temos esse desejo, prazer de ensinar. Gostamos, todos os professores da Escola da Bíblia são voluntários, são pessoas que estudam as escrituras, tenham esse conhecimento, buscam conhecimento e desejam ajudar as outras pessoas. Então, cada vez mais que nós estudamos, nós procuramos, estamos nos desenvolvendo e tendo mais conhecimento. O próprio Jesus deixou bem claro que o povo sofre por quê? Por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Então, somos todos voluntários e nós damos essas aulas aí com amor, com prazer, que nós gostamos muito, tá? É um curso bíblico, totalmente bíblico. Nós não vamos estudar religião, nós não vamos estudar igrejas, tá? Nós não vamos estudar nada voltado a doutrinas, mas sim as escrituras. Tá? Como eu falei, terá duração 9 meses, são 72 horas aulas, tá? 2 horas por semana, apenas 2 horas, uma vez por semana. Então não custa nada nós separarmos aí 2 horinhas para estudar, conhecer um pouquinho mais as escrituras sagradas. Tá? Também vocês vão estar recebendo aí o curso que a Bíblia diz, tá? Como tarefa de casa. Vocês vão conseguir aí responder, são perguntas através do celular. Vocês vão receber aí um link, e nesse link vai ter aí uma apostila e também vai ter aí algumas perguntas, são as provinhas, são as lições, né? O interessante dessas lições é que você pode estar consultando, então são fáceis de estar respondendo. Quando você terminar de responder essas lições aí, automaticamente você vai receber aí a sua nota, né, no mesmo instante. Isso também vai estar contando para aí o seu certificado no final do curso, tá? A nossa intenção não é formar pastores, apesar de que não sei se aqui nós temos algumas, todos os anos nas minhas aulas tive vários pastores, nós aprendemos junto. Quando eu falo nós aprendemos junto, porque todos nós estamos aprendendo, tá, gente? Então, assim, nunca, a única pessoa que chegou no auge mesmo, que aprendeu tudo, foi Jesus Cristo, foi o único 100% perfeito. Nós estamos apenas aprendendo. Quando nós chegarmos aí, quando começarmos a estudar aí, nós vamos começar desde Gênesis, tá? A gente vai ver alguns patriarcas que eles viveram anos e anos, são anos e anos, 700 anos, 900 anos, e sempre estavam aprendendo com Deus. Trará um conhecimento profundo, esse nosso estudo aí vai nos trazer um conhecimento profundo do que? Da palavra de Deus, porque nós vamos enfocar em vários assuntos, desde Gênesis até Apocalipse, tá? Será requerida aí a frequência de 80%,
para efeito de certificado de conclusão, tá? Se tiver alguma dúvida aí, se alguém não quiser comentar em público, pode estar me procurando aí em particular para esclarecimento, trocarmos ideias, conversas, enfim, estamos aí disponíveis para isso daí. Eu não apresentei a Elisete está aí, Elisete é a nossa auxiliar, tá? Ela vai estar nos auxiliando também, depois ela vai estar fazendo a chamada, certo? Então, a Elisete também está a gente conosco desde o ano passado, né, Elisete? Cadê você, Elisete? Você está aí? Está me ouvindo? Tá, teve alunos que entrou depois que nós iniciamos. Tá? Então, qualquer tipo de outros comentários nós vamos estar aí evitando, tudo bem? Porque o foco nosso é estudar a Escritura Sagrada, é a Bíblia Sagrada. Quando falamos em Escrituras, estamos falando da Bíblia, tá? Porque a Bíblia é a Escritura onde Deus inspirou homens para estar escrevendo os acontecimentos. Então, o curso é totalmente apostilado. Acredito que todos vocês receberam as apostilas, né? E ele é dividido por módulos, tá? São 5 módulos. Nós vamos estar apresentando aí. Cada módulo terá a sua prova de avaliação. Tá? E sobre as faltas, tá? Também as faltas, ela vai surgir efeito aí em termos de estar recebendo o certificado. Então, 3 faltas sem justificativa aí consecutivas ou uma após a outra, tá? Você acaba aí perdendo aí o direito de estar recebendo aí o certificado. Mas eu sou Elisete, viu? Consegui. Desconsegui. Liga a sua câmera aí, Elisete. Bom dia, sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe nessa nova etapa. Isso. Bom dia, amém. Então, vamos lá. Durante o curso, tá? Se alguém quiser trocar o horário, tipo assim, eu não vou conseguir estudar, participar da aula de manhã, posso à noite? Pode, vai estar avisando com antecipação, com antecedência, então pode ser sim, né? Claro que se for esporádico, o que acontece? A gente pede para não perder, não ficar sem assistir uma aula, para você não perder a sequência. Porque quando nós falamos das escrituras, se é do livro de Gênesis, começa em Gênesis, vai até Apocalipse, se você perde a sequência, para você sintonizar depois, fica mais difícil você entender. Né? Então, todo cristão deve realmente aí estar conhecendo as escrituras desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Né? Vai conhecer profundamente? Não, mas o todo a gente tem um bom conhecimento. Tá? Normalmente aqui esse slide vocês estão vendo, aí será servido um cafezinho, não tem como a gente mandar um cafezinho para vocês, mas na aula presencial a gente sempre para aí 10 minutinhos, né? Então nossa aula normalmente quando é 9 horas a gente dá uma parada 10 minutinhos para tomar água, um cafezinho, e depois a gente retorna, tá bom? E a chamada aí, e a conclusão aí, com a conclusão desse curso, nós temos aí a aula de Apocalipse, o curso de Apocalipse também. Então, o curso de Apocalipse é um curso mais aprofundado, tá? Por enquanto, ele está sendo presencialmente, mas não está tendo nem presencialmente por causa da condição que nós estamos passando hoje. Não estamos podendo dar aula presencial, então, por isso nós estamos aí na aula online. Para nós também é uma novidade, que até então, até um ano retrasado, as aulas eram apenas presencial. Era totalmente presencial. Do ano passado para cá que nós, por causa aí dessas mudanças, então tivemos que nos adaptar aí. Muitas pessoas procurando, e aí resolvemos aí, deu certo a gente começar a nossa aula aí online, e com a graça de Deus deu certo. O ano passado foi muito bom. Então esse é o segundo ano, então vocês são a segunda turma que estão estudando essa aula aí online, e também acaba sendo online ao mesmo tempo presencial, porque nós estamos falando aí totalmente ao vivo, certo? E nós vamos começar aí o módulo 1, se vocês tiverem alguma apostila, se alguém imprimiu, né, se vocês tiverem acesso aí, vá acompanhando. Eu peço que todos possam pegar as suas Bíblias, tenham a Bíblia na mão, porque nós vamos ler bastante, tá? Nós vamos ter bastante leitura,
Eu gosto de pedir para que vocês participem, aqueles que gostam de ler, porque se torna mais dinâmica aí a nossa aula, menos cansativa. E quando você lê a Bíblia, principalmente em voz alta, você consegue entender e gravar melhor aquele conteúdo. Você consegue assimilar melhor aí o conteúdo. Então, quando você for fazer uma leitura da Bíblia, procura ler alto, alto para você, tá? Para que você possa ouvir a sua própria voz. Isso vai ajudar com que você consiga gravar melhor e entender melhor aquilo que você está lendo. E a nossa módulo 1, ele está falando, nós vamos começar na era patriarcal, tá? O que seria essa era patriarcal que eu vou estar explicando para vocês já já. Então, como eu falei, vai ser dividido aí o nosso curso em 3 eras. Em 3 eras, tá? Nós vamos falar da era patriarcal, que ela começa desde Adão, vai até Moisés, tá? De Moisés até a cruz, até a crucificação de Cristo, aí vai ser a era mosaica, tá? E de Cristo até os dias atuais é a era cristã. Então, vai até Apocalipse, até a volta de Cristo, a era cristã. Então, nós dividimos aí nessas 3 eras as escrituras para a gente entender melhor aí, tá bom? O que a palavra nos diz de cada era. E eu vou trazer agora um pouquinho a definição de teologia bíblica. O que significa teologia bíblica? Vamos lá. Ela tem uma palavra, a origem dessa palavra, ela é grega, tá? Então, elas são 2 palavras que juntas se tornaram uma única palavra, teos ou logia. Se voltarmos na época que nós estudávamos na escola, no ginásio, no colegial, a gente estudou muito ali biologia, geografia, sociologia e assim por diante. Então, eu vou pegar uma aí, tá? Biologia. Todos lembram o que significa biologia? Bio é vida, logia, ou logos, é estudo. Então, seria estudo da Bíblia, o estudo da vida. Né? E teologia, o que significa teos? Tá? Teos significa Deus. Teos significa Deus, tá? Teos está em grego, traduzindo é Deus, e logia significa estudo, também em grego. Então, são 2 palavras aí unidas, se tornaram uma única palavra. Então, aí, simplificando, teologia é o estudo de Deus, o estudo das doutrinas relacionadas com Deus, sua pessoa, sua criação e a vontade de Deus para a sua criação. Então, tudo relacionado a Deus. Então, tem muitas teologias aí, mas nós vamos falar mais especificamente sobre a teologia bíblica. Tá? O que seria definição? Vamos separar aqui em 2 tipos de teologia, tá? Teologia filosófica, que ela é um estudo de Deus do ponto de vista da ciência, da psicologia, da sociologia, da história, da lógica e outras. Tá? Aqui entra muito aí teorias, então de um ponto de vista totalmente diferente. Tudo bem? E existe a teologia religiosa, tá? Que é um estudo de Deus do ponto de vista das autoridades religiosas. Então, vamos lá. Cada religião tem a sua teologia. Então, ela vai estudar a teologia de acordo com as suas doutrinas. São teologia religiosa. E o terceiro ponto aí, a teologia bíblica, tá? Que é um estudo de Deus do ponto de vista das escrituras sagradas. É o que nós vamos estar estudando aí, a teologia bíblica, que é o nosso foco aí principal, estudar apenas as escrituras de acordo com o ponto de vista das escrituras. Tudo bem? Por isso que nós não vamos aqui entrar em detalhes em religiões, em doutrinas, porque não é o nosso foco. Até então que nós temos aí vários alunos, sempre tivemos vários alunos de várias religiões, então nós não vamos estar entrando nesses detalhes. Nós vamos estar estudando realmente o que as escrituras nos ensinam. Tá? E olhando para as escrituras, quando eu estou aprendendo
as Escrituras, eu consigo identificar, ela vai me mostrar muitos pontos da minha vida que eu estou fazendo errado. Muitos pontos da minha vida que eu acabo fazendo que realmente vai estar desagradando a Deus. Então ela acaba mostrando isso daí para nós. Muitos nós não aceitamos, e alguns a gente acaba aceitando aí. Mas o ideal é aceitarmos 100% o que as Escrituras nos diz. Então, a teologia bíblica, ela não é um estudo exegético, tá? O que seria esse estudo exegético? É um estudo explicativo, versículo por versículo. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar um ponto, um tema, e em cima desse tema a gente vai buscar várias passagens referentes a esse tema. Então, esse é o nosso estudo. O exegético, ele começa lá, versículo por versículo, tá? Desde o primeiro livro até o último livro. Isso leva anos, muitos anos. Então é um estudo bem específico. Tá? E o nosso estudo a gente vai estar voltado para capítulo por capítulo. Nós vamos estar voltado aí a estudar toda a escritura do início ao fim, o todo, pegar o todo das escrituras aí. A gente vai conhecer bem. É apenas mais uma introdução, tá bom? A teologia bíblica é um estudo global da Bíblia, assunto por assunto, pesquisando toda a Bíblia para ver todas as passagens bíblicas ou todas as informações bíblicas e históricas sobre cada assunto. Então, é onde nós conhecemos totalmente a Bíblia aí, do início ao fim. Tá? Infelizmente, a maioria das doutrinas falsas, ela é um resultado dos estudos parcial, apenas assim. Alguns pegam algum ponto, né? Então vamos ensinar só isso, e nós vamos viver baseado em cima só disso daqui. Não, temos que conhecer totalmente ela do início ao fim. Eu vou usar um exemplo aqui, tá? O elefante, todo mundo conhece o elefante. Vamos examinar aí o elefante, tá? 5 cegos. Vou pegar 5 cegos aí. Cada um foi colocado em uma parte do elefante. Como eles não estavam enxergando, eles estavam apenas sentindo com o toque da mão. Então, o primeiro cego, ele descreveu o elefante como uma mangueira grossa. Por quê? Porque ele estava segurando a tromba do elefante. Então, ele descreveu aquilo que ele estava ali sentindo. Tá? O segundo cego descreveu como um pano de couro. Por quê? Porque ele estava segurando a orelha do elefante. O terceiro cego, ele descreveu como fosse uma parede de couro, porque colocaram ele no lado do elefante. E ele colocando a mão, para ele era uma parede, mas ele sentia que era de couro. Certo? O quarto cego, foi colocado aí na perna do elefante, ele descreveu como se fosse um tronco de uma árvore, porque ele estava apenas segurando a perna do elefante. Ele não estava vendo todo, ele era cego, né? E o quinto, ele chegou à conclusão que o elefante era uma corda. Por quê? Porque ele estava segurando o rabo do elefante. Então, se a gente pegarmos cada conclusão de cada um desses daqui e a juntarmos, o que vai acontecer se a gente juntar tudo, né? Aí vai dar o real sentido daquilo que eles estavam ali avaliando, examinando. Então, juntando todas as partes, se torna um elefante inteiro. Isso as escrituras, tá? As escrituras, ela começa de Gênesis e termina em Apocalipse. Então, ela é uma parte ao todo e não apenas parcial. Então, o cristão, nós devemos ter um conhecimento, se não for pleno, mas um conhecimento assim, desde quando Deus começou todas as coisas até a volta de Jesus Cristo. Então devemos sim conhecer o início, o meio e o fim. Então, as escrituras para nós, ela não está voltada apenas no Velho ou no Novo Testamento, mas sim entre as duas partes. Um vai complementar o outro. Então, vai complementar o outro. E como nós vivemos na era cristã, então devemos seguir o quê? Os ensinamentos de Jesus Cristo. O Velho Testamento, nós vamos estudar, começar por ele vai nos servir como uma base daquilo que aconteceu no passado, que é uma história, e ali vai mostrar o que as pessoas fizeram que agradava a Deus e o que desagradava a Deus. Então, quando agradava a Deus, recebiam bênçãos.
quando desagradava a Deus, recebiam aí problemas, aflições, né? Então recebia maldições. E isso daí é o resumo aí de todo esse cenário que vocês estão vendo aí. Olha aí, só para a gente ver cada cego, né? Então, colocado aí um em cada parte, cada um descreveu aquilo que eles estavam ali sentindo com suas próprias mãos. E somando todo aí, dá um elefante inteiro. Isso é só uma ilustração, tá? Para a gente estar conhecendo aí. Então, assim, o estudo teológico, ele deve procurar uma visão ampla de tudo que a Bíblia diz sobre cada assunto e doutrinas. É necessário uma pesquisa completa de tudo que a Bíblia ensina sobre cada assunto para saber toda a vontade de Deus. Então, para conhecermos a Deus, devemos conhecer desde o início. E qual que é a importância, então, da gente estudar? Qual que é o propósito? Agora eu vou procurar pedir para que vocês abrem as escrituras aí. Abre lá no livro de João. Abre no livro de João. Acompanha comigo, eu vou ler aqui. João capítulo 8. João capítulo 8, o versículo 31 e o 32. Vou dar só um minutinho aqui para vocês conseguirem acharem a passagem. Lá disse assim, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra de Jesus, a palavra de Deus, tá? Onde que ela está contida? Ela está contida em toda a Bíblia, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Por isso que devemos ter esse conhecimento do início ao fim. Então devemos conhecer a vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Está na Bíblia, está nas Escrituras. Você quer conhecer a Deus, quer conhecer a vontade dele? Vai nas Escrituras, lê, estuda. Tá? Existem vários planos de fazer a leitura bíblica. Tá? Existem vários planos de você fazer ela em um ano. Consegue fazer em menos? Consegue, você vai dedicar mais tempo. Mas para você ler a Bíblia em um ano, basta você ler 5 capítulos por dia. Para não ficar muito cansativo, você lê de 4 a 5 capítulos, tá? Mas você lê 4 do Velho Testamento e 1 do Novo. Você vai intercalando. Então você começa a ler o primeiro capítulo de Gênesis, então você lê 1, 2, 3 capítulos de Gênesis, e começa lá o primeiro capítulo de Mateus. Primeiro dia. Segundo dia, aí você vai lá, 4, 5, 6, e o segundo capítulo de Mateus, e assim vai. Se você seguir esse cronograma, esse cronológico aí, você fazer esse propósito, em um ano você lê toda a Bíblia. E outro fato muito importante, em um ano você leu, depois você dá uma pausa, vou ler novamente, você vai ler. Você pode ter certeza, a leitura não vai ser a mesma. Você vai conseguir enxergar outras coisas que você não enxergou na primeira leitura. Eu já fiz várias leituras assim na Bíblia. E a cada dia que eu leio ela, cada dia eu descubro algo novo. E a gente vai aprendendo e vai descobrindo. De maneira alguma devemos deixar de ler e estudar escrituras sagradas. Com isso, Deus vai nos moldando e nós vamos nos aproximando mais de Deus. Por quê? Porque nós vamos conhecendo a vontade de Deus. É nas Escrituras. Deus fala com a gente nas Escrituras. Ele fala com a gente em nossos corações. Durante nossos estudos, a gente vai perceber aí como que Deus começou a conversar com o homem e como Deus foi mudando a sua maneira de comunicar com o homem com o passar do tempo, por causa do pecado. Então, conhecer a verdade sobre a doutrina de Cristo para não fazer as suas próprias doutrinas contrárias à vontade de Deus.
Então, para mim não fazer minha própria doutrina, o que eu devo fazer? Eu devo conhecer a vontade de Deus, devo conhecer as Escrituras. Quando eu conheço as Escrituras, eu não vou fazer minhas próprias doutrinas, ou meu próprio. Não, eu acho isso, eu acho aquilo. Não é achômetro, é o que Deus está dizendo. O que tem mais valor na nossa vida é o que Deus está dizendo. Muitas vezes nós acabamos aí desconsiderando o que Deus está nos dizendo. Então devemos conhecer bem a verdade para ser libertado de todo tipo de engano e até de alguns ensinos errados. Eu vou usar um exemplo bem prático. Aqui nós temos a maioria são mulheres, né, alguns homens. As mulheres, quando vai comprar algum eletrodoméstico, a primeira coisa que elas fazem, elas vão conhecer o produto. Elas vão ter um conhecimento do como o produto funciona, para que ele serve, se esse produto vai realmente ser necessário ou não, se vai suprir as suas necessidades. Daí em diante, quando ela tem o conhecimento daquele produto, ela vai lá e compra. Vamos falar um pouquinho do homem. O homem gosta muito de comprar carro. Antes da gente comprar um carro, ou um celular, seja o que for, primeiro a gente vai conhecer. Esse carro, o que ele tem? Tem direção? Tem ar-condicionado? É completo? Não é? Então a gente vai fazer uma pesquisa, um estudo sobre aquilo, informações. Vamos buscar informações. Se aquelas informações bater com aquilo que nós esperamos, aí a gente acaba aí efetuando a compra. Então aí fizemos uma compra com todo o conhecimento daquilo. Isso tem a ver com as Escrituras. Para mim conhecer a Deus, eu devo estar estudando e lendo as Escrituras Sagradas. É a única maneira de eu conhecer a Deus corretamente. E assim eu vou estar conhecendo, e quando eu conheço a Deus, se aparecer algum outro ensino, eu sei que, opa, aqui está ao contrário do que Deus está falando. É a mesma coisa. Eu vou comprar um carro, eu quero um carro completo. Aí o cara fala, não, ele não tem ar e não tem direção. Mas está completo, porque tem pneu e tem volante. Eu vou comprar? Não, por quê? Porque eu quero um carro que tenha ar. Um exemplo. Se ele não tiver ar, eu não vou comprar. O cara está tentando me induzir a comprar uma coisa que eu não quero. Mas se eu não tiver o conhecimento daquele carro, eu acabo comprando. Mas se eu tenho conhecimento, não, ele não tem ar, eu quero com ar, então eu não vou comprar. Por quê? Porque eu tenho conhecimento sobre aquilo. Isso se diz a mesma coisa da palavra de Deus. E aquela a gente tem que colocar ela mais em importância em nossa vida. Esse é o propósito, conhecer a Deus. Tá? Volta um pouquinho comigo aí em Mateus. Voltando aí 2 livros atrás. Tem o de Lucas, tem o de Marcos e o primeiro livro aí do Novo Testamento é o livro de Mateus. No capítulo 7. Acompanha comigo aí o versículo 21. Aqui são as próprias palavras de Jesus, tá? Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Olha só, aquele que faz a vontade de Deus, a vontade de meu Pai, é Jesus falando. Para a gente saber onde que está a vontade de Deus, é olhando para as Escrituras. E assim ele continua, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Realmente é importante profetizar? Depois nós vamos aprender o que é profetizar, tá bom? Só que adianta eu profetizar se eu não estiver ligado com Deus? Então lhes direi, é o versículo 23, então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci. Apartar-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ele chama de iniquidade. Se eu não fazer a vontade de Deus, se eu não fazer a vontade do Pai, e procurar enganar as pessoas se fingindo ser um cristão, Jesus está me chamando de iníquo.
Por isso que eu devo conhecer as Escrituras para mim não fazer errado. E também para que eu não aceite, assim, não aceito os ensinamentos errados que vêm. Então, ponto principal para o cristão é conhecer as Escrituras. Conhecendo as Escrituras, ele conhece a Deus. Então, fazer a vontade de Deus. Olha o que Jesus está dizendo aí. Fazer a vontade de Deus. Quem fizer a vontade de Deus será agraciado com a eternidade. Vou falar um pouquinho sobre os tipos de teologias falsas. O primeiro é materialismo. O que é materialismo? É quando nós colocamos o Deus maior, o dinheiro maior que Deus. O dinheiro maior que Deus. Quando nós colocamos toda a nossa disposição, quando nós colocamos todo o nosso interesse no dinheiro e deixa Deus de lado. Primeiro o dinheiro e Deus em segundo plano. Volta aí uma página para trás, aí, capítulo 6, livro de Mateus. Acompanha comigo aí o versículo 24. Lá está dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não estou dizendo que se você é rico, você está errado. Não. O problema é se o meu coração está mais voltado para dinheiro do que para Deus. Esse é o problema. Porque nós vamos aprender aí no livro de Gênesis, até o livro de 1 Samuel, que muitos homens temente a Deus foram ricos, mas o seu coração não estava na riqueza, estava em Deus. Então, se a gente coloca o dinheiro maior que Deus, isso é um grande problema. Infelizmente, existem muitos ensinamentos referentes a isso, mas nós não vamos entrar em detalhes. O materialismo, ela é uma idolatria das coisas. Quando a gente fala em dinheiro, não é só em dinheiro, tá? De repente o meu carro é mais importante que Deus, ou a minha casa, ou algo assim. Aí eu tenho um estudo, ou eu tenho fazer alguma visita aí para falar sobre Deus. Mas eu não vou porque tem uma festa para ir. É um dos exemplos. Então eu deixo de ir para uma festa. A gente vai aprender também que Deus, ele colocou festas na vida do povo para que o povo também fosse feliz. Então vamos aprender um pouquinho de cada. Mas o problema é quando eu coloco essas coisas de Deus em primeiro lugar. Isso chama-se materialismo. Tá? Abre comigo lá no segundo livro de Pedro. Segundo livro de Pedro está lá próximo ao livro de Apocalipse, quase no finalzinho. Tá? Tem Pedro, tem João e tem Judas, depois tem Apocalipse, tá? Mas antes de João, segundo livro de Pedro. Você vai achar lá Hebreus, Tiago, depois de Tiago tem 1 Pedro, depois 2 Pedro, o capítulo 3. Segundo livro de Pedro, capítulo 3. Bom dia, Edgar. Edgar chegou, seja bem-vindo. Edgar, se tiver, abre sua Bíblia aí, nós já iniciamos nossas aulas, tá? Então, assim, nós estamos no livro de Pedro. Depois, para aqueles que chegaram atrasados aí, eu vou estar Edgar, só desliga o seu microfone aí. Coloca a mão no seu microfone. Então, segundo o livro de Pedro. Abre comigo aí, segundo livro de Pedro, capítulo 3.
Acompanha comigo aí. Edgar, tá ouvindo? Tá, né? Versículo 10 até o 13, tá? Lá diz assim, ó. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e a terra e as obras que são atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que tanto procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, no quais habita a justiça. Então, o que está dizendo aqui? O slide acabou saindo. Vocês estão visualizando o slide aí? Estão vendo? Para mim, saiu aqui o slide. Oi? Para mim, o slide saiu aqui. Agora voltou. Sai. Tá voltando, né? Tá. Então vamos lá, ele saiu. Então, olha só. O apóstolo Pedro, ele está falando algo aqui do que irá acontecer quando Jesus voltar. Tá? Então, olha só. Será de repente, virá entretanto como ladrão, e no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. A minha versão, ela fala estrepitoso estrondo. O que seria? Um barulho muito forte, onde todos ouvirão esse barulho. Todos ouvirão. Os elementos, os elementos desfarão abrasados. O que significa isso? O que existe será destruído pelo fogo. Gaspar está entrando de novo aqui. Tá, então, os elementos desfarão abrasados, e sobre a terra as obras que nela existirão serão atingidas. O que Pedro está relatando aqui? Que tudo que existe, quando Jesus voltar, vai ser queimado. Ele está falando de algo que irá acontecer futuramente. Deixa eu só acertar o slide aqui, que ele acabou caindo, para você estar acompanhando as aulas aí. Tem alguém com o microfone ligado aí? Ele está com o microfone ligado? Aí. Então vamos lá, nós estamos falando aí do materialismo em 2 Pedro, capítulo 3, certo? Só para a gente entender. O slide está aparecendo para vocês? Ele acabou saindo aí, está, né? Todos estão vendo? Para mim, só a faixa. Sua faixa? Só. Para mim, agora ficou feito aqui. Tá passando, né? Aqui só tá a faixa também. Só tá a faixa também? Então eu vou parar o slide e vou abrir ele novamente aqui para todos ver, tá? Só para vocês acompanhar comigo aí Deixa eu só fechar aqui. Ok. Eu vou abrir ele novamente. Vou abrir novamente aqui. E vou colocar na página onde nós paramos. Deixa eu só abrir aqui. Eu poderia estar continuando sem ele, mas vamos com ele porque fica mais fácil a gente entender. Vamos lá.
Está aparecendo aí para vocês? Só a faixa ainda. Só a faixa ainda? Só a faixa ainda. Ele está meio lento aqui para abrir. Vamos lá. Continuando, enquanto ele vai abrindo aqui, eu vou dando sequência, tá bom? Então, o que Pedro está dizendo aqui? Tá? Que tudo que existe, quando Jesus voltar, será destruído. Tá? Isso daí é Bíblia. A gente ouve muito falar assim, mas o mundo vai se acabar. O mundo da primeira vez se acabou em água, e agora o mundo vai se acabar em fogo. Tá? Realmente, assim, é um ditado verídico, tá? Porque está nas escrituras. Então, olha só, é um conhecimento parcial que nós temos, que nós ouvimos. Eu ouvia muito isso quando criança, que eu via muito sobre esse fato, esse acontecimento do fim do mundo. Então, muitos hoje falam, mas o mundo não vai se acabar, quem se acaba é as pessoas. Sim, muitas pessoas já morreram, muitas ainda vão morrer, nós não sabemos, né, até a volta de Cristo. Para essas pessoas, o mundo, ela já não faz mais parte do mundo. Mas sim, quem está vivo ainda faz parte do mundo. Então, quem está vivo tem que fazer de tudo para estar procurando a Deus. Então, aqui nesse livro de Pedro, ele deixa bem claro sobre esse fim do mundo. Tá? Deixa eu abrir com o slide aí. Apareceu para vocês o slide? Não. Não? Apareceu. Tá. Sim, apareceu. Apareceu, né? Ótimo. Tá, então, Pedro deixa bem claro sobre isso daí. Então, no dia acontecerá um barulho bem alto, será muito rápido, tá, repentino, e todas as coisas que existem será destruído. Só que Deus já preparou um novo céu e uma nova terra. Tá? Esse novo céu e essa nova terra, os que alcançarão a salvação, vão estar morando nesse novo lar. Ele preparou, mas por que Deus preparou tudo isso? Então, nós vamos entender o porquê que Deus fez tudo isso aí, por causa do pecado que está em nossos corações, o pecado que está na vida do homem. Então, o fim do materialismo é a destruição. Ele está dizendo aqui que ele vai destruir tudo. Então, se eu coloco toda a minha esperança, em primeiro lugar, no materialismo, tá? É uma esperança em vão. Isso é tudo passageiro. Então, tudo que é materialismo será destruído. Isso são um tipo de teologia falsa, tá? O outro tipo de teologia falsa é o homem se colocar maior do que Deus, o homem ser maior do que Deus. Nós vimos que o materialismo, a gente colocar o dinheiro, as coisas materiais acima de Deus, é uma idolatria, é um tipo de pecado. E se a gente nos colocar em cima de Deus, não, eu sou bom, é por mérito meu, né, e não reconhecer que Deus nos concede sabedoria, discernimento, força, saúde. Olha a situação, o mundo que nós estamos vivendo hoje. Se nós tivermos controle, ou se nós tivéssemos controle sobre essas doenças, sobre como a gente consegue prevenir para não pegar as doenças. Mas se a gente tivesse o controle sobre as doenças, nós não estaríamos vivendo essa pandemia que estamos vivendo hoje. Não sei se vocês já assistiram aí no início, quando começou, os especialistas explicaram a diferença de pandemia e epidemia. Epidemia é dada em uma certa região, e pandemia engloba todo mundo. Então, essa pandemia envolveu todas as nações. Todas as nações. É uma coisa que o homem não está controlando. Estão criando vacinas aí para conter o avanço, né? Mas ainda se sabe, nós não achamos a cura. Muitos, pela graça de Deus, né, ela acaba sendo curada, muitas pessoas acabam sendo curadas, mas muitos perderam suas vidas, e muitos ainda vão perder. Então, são situações em que nós, o homem, ele não consegue controlar, somente Deus. Então, para você ver isso aí, mostra que quem somos nós?
Está mostrando que nós não somos nada e não somos ninguém. Deus é maior. Então, quando o homem se coloca maior do que Deus, é uma idolatria, né? Então, existem ensinamentos referentes a isso daí, que nós devemos o quê? Né? Determinar que Deus faça algo. Mas Deus faz pela vontade dele. Nós somos apenas servos obedientes. Então, é uma idolatria. Abra comigo lá no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 1. Abre lá comigo. Romanos, capítulo 1. Esse livro de Romanos, esse capítulo 1, se você ler, não vou ler agora, mas depois você faz uma leitura aí do versículo 1, tá? Desse versículo 1 em diante, o grande ensinamento que ele nos traz em relação ao humanismo aí. É o capítulo 1 em diante. Mas eu vou ler aqui o versículo 25, para a gente entender melhor aqui. Daí eu vou ler o versículo 23, ou 22 até o 25, só para a gente entender. Aí eu vou estender até o 27. 22, Romanos capítulo 1, versículo 22, lá diz assim, ó. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Quem é bendito? O Criador. Quem é o Criador? É Deus. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, olha só, um homem se achando superior a Deus. Então, tipo assim, eu vou fazer isso, né, e Deus vai aceitar. Não é assim. O que eu vou fazer, eu tenho que ver se realmente Deus vai aceitar, e não eu vou fazer e Deus tem que aceitar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Está vendo que aqui um homem, ele acabou fazendo. Se Paulo está escrevendo, quem escreveu essa carta foi Paulo, tá? Aos Romanos. Então, se Paulo escreveu esse conteúdo, isso acontecia já naquele primeiro século, após Cristo. Já acontecia. Então, é uma idolatria, homem com homem. E olha só, acompanha comigo o versículo 32, só para a gente complementar aí essa nossa leitura. O 32 aí. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que ele está dizendo aqui? Que aqueles que praticam, que fazem errado, vão ser condenados. Está falando aqui que são passíveis de morte. E não só aqueles que praticam, ele continua, aqueles que aprovam. Então, aqueles que aprovam tais práticas, se você olhar aí o versículo 29, ele está trazendo está dando outros exemplos. Olha só, 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição,
natural e sem misericórdia. Então, aqueles que praticam e aqueles que aprovam estão passíveis de morte, serão condenados. Ele está falando aqui de uma morte física, com doenças e enfermidades, e com a possibilidade grande de perder a salvação eterna. Porque se uma pessoa chegar a morrer dentro dessas condições, será muito difícil dele alcançar a salvação. Então ele pede para que nós colocamos sempre Deus em primeiro lugar. Então, quando nós conhecemos as Escrituras, nós conhecemos todos esses... Saiu aqui. Nós conhecemos todo esse lado aí que Deus acaba abominando. E alguns outros ensinamentos também. Então, devemos ficar no que as Escrituras estão nos ensinando. Então, o humanismo, ele é uma idolatria. Essa doutrina ignora Deus e faz do homem o centro de tudo. Eu sou bom, eu sou o melhor. Não é bem assim. Tudo que nós temos e somos hoje é por causa de Deus. Deus está nos conduzindo e nos dando essa oportunidade. Então, essa teologia faz o homem mais importante que Deus. Volta comigo lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 10. Como eu disse, tem alguns alunos que entraram agora. A gente vai focar bastante em leitura bíblica, tá? Bastante leitura bíblica, que é o nosso foco. Como o nosso estudo é bíblico, nós vamos estar focando bastante em leitura bíblica. Nessa nossa introdução, a gente está pegando alguns pontos para a gente conhecer algumas teologias. Tá? Mateus capítulo 10. Deixa eu tomar água aqui que a garganta está secando. Mateus 10, versículo 37. Eu vou ler o 37, o 38 e o 39. Lá diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. É uma passagem muito forte, a gente analisando ela profundamente. Então vamos lá. Se eu ficar preso apenas nessa passagem, eu vou ter um grande problema sério com a minha família e primeiramente com Deus. Porque nós estamos vendo aqui que são as palavras de Jesus. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui? Primeiramente, eu devo colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. A minha família, minha mãe, meu pai, meus filhos, irmãos, são muito importantes para o meu crescimento. Então, vamos lá. Vai ter uma festa de família, eu vou usar um exemplo. Vai ter uma festa em família, mas aí eu tenho um estudo, eu tenho algo relacionado a Deus para fazer, um compromisso. De repente, aí, uma missa, ou um culto, ou um estudo, ou uma reunião, enfim. Aí eu tenho a opção de escolher, porque naquele mesmo horário vai ter uma festa em família, onde vai estar meu pai, minha mãe, meus irmãos. Tá? E aí, o que eu devo escolher? Normalmente, nós vamos analisar as duas situações. Quando eu tenho algum evento que está relacionado com Deus, tem hora para começar e hora para terminar. Então, vamos lá. No sábado, vou colocar aqui, dia 10, próximo sábado, às 8 horas, eu vou ter um estudo para fazer, das 8 às 9. Só que tem uma festa em família das 8, começa às 8. O que eu posso fazer? Em primeiro lugar, eu vou, o meu compromisso com Deus. Terminou, eu posso muito bem estar com a minha família. Então, para mim ter esse conhecimento, eu devo conhecer todas as Escrituras. Eu não posso ficar apenas nesse versículo. Então, agora, se eu deixo de ir por causa dessa festa, aí eu estou deixando Deus em segundo plano e colocando a minha família em primeiro.
Não estou dizendo que a família não é importante, é muito importante. Porque a família foi instituída por Deus. Foi Deus que instituiu a família. Eu estou mostrando para vocês aí o procedimento correto de fazermos. Então, podemos muito bem participar do trabalho para Deus e depois estar com a minha família. Deus vai estar me abençoando, porque é isso que é a vontade dele. Se eu continuar a leitura aí eu vou entender esse outro lado. Então, se eu ficar apenas nesses versículos, realmente eu vou estar fazendo errado. Então, assim, não posso colocar um homem mais superior do que o próprio Deus, de maneira alguma. Isso é idolatria. Vocês compreenderam aí a situação? Então, por isso nós temos que realmente entender e compreender as Escrituras, conhecer ela, tá? Conhecer ela do início ao fim. Vamos lá. Concluindo, nas Sagradas Escrituras nós temos um registro perfeito e completo de todas as revelações sobrenaturais de Deus, que nós precisamos conhecê-la e fazer a vontade dele aqui na Terra. Agora eu entro no ponto que não está aqui, tá? Mas às vezes a gente fica se perguntando, às vezes a gente faz algumas perguntas que não tem respostas. Um exemplo, né? Que todo mundo se pergunta, como que é a vida após a morte? Nós temos algo que são reveladas e algo que não são reveladas. Então, eu sempre assim, abre comigo lá em Deuteronômio 29, Deuteronômio, onde que está? No Antigo Testamento. Deuteronômio, volta quase no início da Bíblia. Só para a gente conhecer, Deuteronômio 29, Deuteronômio, capítulo 29. O versículo 29. Lá diz assim, ó. Às vezes a gente fica aí se perguntando, tá, gente, é o seguinte. Deixa eu ler primeiro, depois eu explicar. Deuteronômio 29, versículo 29. Tem alguma versão que esse versículo vai estar no capítulo 30, versículo 1. Tá, mas e daí? A minha Bíblia é diferente. Existem várias versões bíblicas. Porém, a essência é a mesma, está falando de Deus. O que acontece? As tradições da Bíblia, ela mudam. Então, é a mesma coisa você usar um telefone sem fio. A primeira pessoa que diz uma frase, quando chega na última, ela teve várias alterações. Às vezes até muda totalmente o sentido. Esse é um perigo, tem que tomar muito cuidado. Só que se a gente for olhar assim, comparar uma com a outra e olhar nos mesmos contextos, vai mudar algumas palavras, né? Alguns versículos de lugares, mas a gente costuma muito usar esse do Almeida Ferreira, que é o mais próximo da tradução, da original. Porque as originais, depois eu vou explicar um pouquinho sobre as cartas originais, que foram escritas pelos próprios apóstolos e por Moisés, se perderam. Mas por que nós temos elas hoje, se as originais se perderam? Como que a gente vai saber se é autêntico ou não o que nós temos em mãos? Porque quando eles escreveram, foram pedidos para que fizessem cópias. Então foram feitas cópias e cópias e cópias, várias cópias. E essas cópias foram guardadas. E das cópias foram se fazendo cópias. Então sempre algumas palavras vai mudando. Mas vamos lá diz assim, ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre. Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então tem coisas que não tem resposta, por quê? Porque não pertence a nós. Porque Deus não quis revelar. Se Deus não quis revelar, para que eu vou ficar perdendo tempo
perdendo tempo em ficar procurando uma resposta. Entrega na mão de Deus e deixa. O que Deus quis revelar para nós, ele já revelou e deixou bem claro. Onde está? Está nas Escrituras. Está nas Escrituras. Então tem muitas coisas que não tem explicação. Essas coisas que eu falo referente às coisas de Deus. Porque ele não quis revelar e pronto. Não tem que ficar batendo na mesma tecla sempre, sempre. Então o que acontece após a morte, por exemplo? Só morrendo para saber. Mas para mim morrer para saber, eu tenho que estar preparado para isso. As Escrituras nos preparam para isso. Então, depois, mais para frente, a gente vai conhecer, acho que muitos conhecem, outros não conhecem, a história do rico e do Lázaro. Onde Jesus contou a história e ali ele ilustra como que é o pós-morte. Mas não dá muitos detalhes. Ele só mostra como que é. Ele mostra que existem 2 lugares após a morte. O paraíso ou... Ainda não é bem o inferno, é o tormento. Mas depois nós vamos chegar nesse ponto, tá bom? Mas vamos lá. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3. Elisete, você tá aí, acho que eu passei do tempo. Gente, vocês vão querer fazer intervalo? 9h21. É 9h21. Bom, vamos dar continuidade? Tudo bem. A gente faz um intervalinho aí, mas já passou, 9h21. É que eu começo a falar e eu não paro. A gente aprende. Abre comigo lá no 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo livro de Timóteo. Agora nós vamos lá para o Novo Testamento. Esse vai e volta para nós é excelente, que nós vamos exercitando a manusear as Escrituras. Sabemos que isso é comum, né? A gente vai para frente, volta, vai no Novo Testamento, vai em um capítulo, vai em outro, volta, vamos para frente. Mas vamos lá. Como nós estamos falando aí das Escrituras sendo perfeito, é uma passagem aqui que realmente muito belo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e o 17, ela diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quando ele fala toda a Escritura, está falando da Bíblia. Toda a Escritura, é dela do começo ao fim. Ela é útil para quê? Para ensino, para nos ensinar. Aí continuando, para repreensão, para nos repreender, para mostrar para nós o que nós estamos fazendo, se é certo ou não. Para mostrar o caminho, puxar a orelha, para a correção, para nos corrigir. Opa, quando eu tenho conhecimento, então isso que eu estou fazendo está errado, eu não estou agradando a Deus, então eu devo mudar. Eu vou corrigir, ela vai me corrigir. Ela vai me mostrar onde que eu estou errando e vai mostrar que eu devo estar me corrigindo. Para a educação, olha que interessante, para a educação na justiça, educação. No Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento fala muito do povo hebreus, dos israelitas. Não existia outro ensino, não existia escolas. O ensino era dado em cima da palavra de Deus. Os pais ensinavam seus filhos a palavra de Deus. Ensinava. A Escritura nos ensina como andar na justiça perante a Deus e perante a sociedade. Então, olha só, ela é útil para nos ensinar, para nos educar. A fim de que, versículo 17, a fim de que um homem de Deus seja perfeito, um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que quer dizer? Que um homem, quando fala um homem, está falando no sentido do homem e da mulher, tá? Ambos. Para toda boa obra. Então, quando você tem conhecimento das Escrituras, qual que seria essa boa obra? É falar das Escrituras para as outras pessoas. Falar de Deus para as outras pessoas. Estão entendendo a essência do conhecimento? Por que eu devo conhecer a vontade de Deus? Para falar para as outras pessoas. Eu vou voltar de novo para o exemplo nosso prático do dia a dia. Eu comprei um celular.
Se o celular for bom, se ele for excelente, se eu gostei, o que eu vou fazer? Eu vou falar bem dele para as outras pessoas. Ó, quando você for comprar um celular, compra esse, porque é muito bom. Não é isso que a gente faz? Quando você compra alguma coisa e você gosta, você não vai recomendar? Isso é para as escrituras. Isso é para as escrituras. A Bíblia é a fonte da teologia bíblica. Lembre que é teologia? Estudo de Deus, estudo sobre a pessoa de Deus, sobre a vontade, o propósito, né? Então a Bíblia ela é a fonte da teologia bíblica confiável, que nos dará todo entendimento necessário para sabermos tudo o que for necessário e para ser um homem perfeito e perfeitamente habilitado para fazer toda boa obra. Olha só. Por isso que devemos conhecer as Escrituras. E o nosso propósito aqui é isso: conhecer as Escrituras. Agora, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós devemos Não quer dar intervalo? Não, vamos continuar, né, gente? O que Aí vocês acham? termina mais cedo. O que vocês acham? Né? Então, vamos entender aqui, ó. Vamos direto hoje, aí na próxima aula a gente faz intervalo, tá, Elisete? Tá bom. Quando eu vou estudar a Bíblia, quando eu estudar, tá? Quando eu vou fazer uma leitura, o ideal é eu ler ela por inteiro. Principalmente se eu pegar um capítulo. Quando eu vou estudar, eu tenho que considerar 5 palavras, que se tornam 5 atitudes. Então, essas 5 palavras, quando eu estudo, eu tenho que reconhecer ela, ouvir ela, da seguinte forma, tá? A primeira, ela é o texto. A segunda é o contexto. A terceira são as palavras. A quarta são as ideias. E a quinta é a paráfrase. Eu vou explicar cada uma delas. Então, eu tenho que ter em mente essas 5 palavras: texto, contexto, palavras, ideias e paráfrases. Tá começando pelo texto. O que seria o texto? O texto é aquele capítulo ou versículo que eu vou estudar. Então, primeiramente, eu vou escolher um capítulo, um livro, um capítulo e alguns versículos. Eu vou escolher, né? Então, o estudo deve começar no texto da Bíblia. Então, eu tenho que escolher algo. Eu tenho que escolher um texto e começar dali. Então, eu vou ler, vou estudar, vou refletir. Eu posso usar comentários? Isso eu tenho que deixar para segundo plano, no último caso. Pode ser consultado? Pode, mas é o último caso. Primeiro eu devo conhecer o contexto, o texto da Bíblia que eu vou estudar. Então, comentários serão os últimos a serem consultados. Então, eu escolhi aquele texto. Certo? Eu escolhendo o texto, eu li aquele texto, eu devo ali me atentar ao contexto. Então, eu já sei que o texto é aquilo que eu escolhi. Mas e o que seria o contexto? O contexto seria as passagens anteriores e as posteriores. Então, vamos lá. Eu estou aqui aberto, nós estamos abertos no 2 Timóteo. Temos o capítulo 3. Então, para mim ficar baseado aqui nesse versículo, eu estou estudando aqui esse versículo 16 e 17, foi o que nós lemos. Eu devo conhecer todo o capítulo 3. E, se possível, o capítulo 4. Eu devo dar importância para eles. Esse é o contexto. O que é o contexto? É o ambiente da passagem bíblica. Tá? O contexto ele vai nos trazer informações históricas, culturais, literárias. Então, o que é a história? Como que era aquele tempo? Em que tempo que eles viviam? Como que era a alimentação, costumes, a vida deles, o trabalho, enfim. Como que era a cultura deles, né? Aí entra a educação, como que eles viviam, como que era o relacionamento,
Como que era a língua deles? Se era o português? Não existia o português na época? Ou era o grego, era o aramaico? Então eu devo estar conhecendo, o contexto engloba tudo. O contexto engloba o que está por trás da história. Isso tanto físico como espiritual. Como que era o relacionamento deles, desses homens, nessas passagens, nessa época, com Deus. Se era um relacionamento íntimo ou não. Esse é o contexto. Então eu devo conhecer, eu devo estar buscando tudo isso daí. Então, eu devo conhecer, eu devo estar lendo, dando importância no capítulo 2, no capítulo 3, capítulo 4, ou em todo o livro de Timóteo. Um exemplo. Resumindo, eu devo conhecer, então, ter um conhecimento profundo mesmo, é mais difícil, mas um conhecimento parcial de Gênesis até Apocalipse. Mas se eu escolher um texto, eu vou olhar o contexto. Qual que é o contexto? É o que está ao redor daquele texto. Tá? Então, seriam os capítulos anteriores e posteriores. Ou os versículos anteriores ou posteriores. Então, se nós lemos aqui o versículo 16 e 17, então eu devo dar uma olhada também nos versículos em todo o capítulo 3. Tá? Esse é o contexto. Então, o contexto ele vai ajudar a gente a não distorcer a palavra de Deus. Ele nos ajuda a não distorcer. Por quê? Porque aí eu fico dentro da história. Abre comigo lá em 2 Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 16, aí acompanha comigo. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha só. Se a gente for entrar mais a fundo aí, aqui é o apóstolo Pedro, que está escrevendo para as igrejas do primeiro século, falando das cartas de Paulo, que era difícil, algumas palavras eram difíceis de entender, e não somente a de Paulo, como a dos demais apóstolos, que devemos dar crédito para não deturpar as escrituras, para não tirar conclusões erradas das escrituras, conclusões falsas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que eu devo conhecer todo o contexto. Ele não está anulando nenhuma carta escrita, esse apóstolo escreveu. Ele está pedindo para que os cristãos do século dessem crédito ao que os apóstolos estavam ensinando, que os demais apóstolos estavam ensinando. Então, aqui ele está escrevendo, normalmente ele estava escrevendo aonde eles tinham mais contato. Os apóstolos, depois da ressurreição, quando eles se espalharam pelo mundo da época conhecido e foram evangelizando. Cada um foi por um lado. Escreveram as cartas e foram pedindo para que essas cartas fossem trocadas, para que todos falassem a mesma língua. Então, o sentido correto, ele vem do contexto. Então, por isso que eu devo conhecer. Tá? Eu vou usar um exemplo aqui. Um exemplo. O verbo apanhar em uma frase. O mesmo verbo, a mesma palavra, ela tem sentido diferente. Olha só. Duas frases. O menino desobediente apanhou do pai. Vamos analisar essa frase. Então, é um menino que ele apanhou do pai. Resumindo, ele levou uma surra do pai, porque foi desobediente. Então, apanhou do pai. Olha o verbo apanhou. Tem um sentido. Agora, vamos para a segunda frase. O menino apanhou o estilingue e foi caçar. O mesmo verbo, porém sem significado, sentido diferente.
Na segunda frase está como se ele pegou, ele catou algo, catou o estilingue e saiu. Então, o mesmo verbo, em frase diferente, ele tem significado diferente. Por isso que é importante a gente conhecer todo o contexto. Porque às vezes aquela mesma palavra, a mesma frase, dentro daquele contexto, ela vai ter um outro significado. Entendeu aí como que, por isso que é importante você conhecer o contexto, conhecer o antes e o depois, toda a história, o que acontece, o que estava acontecendo ali na época, para não distorcer. Porque se eu ficar apenas preso naquele versículo, o que vai acontecer? Eu vou tirar conclusões erradas. Eu vou até praticar coisas erradas e até transmitir coisas erradas. Vou fazer uma comparação aqui. Abre comigo em Tiago, capítulo 2. Volta um pouquinho aí, ó. Tiago, capítulo 2. Lá diz assim, versículo 24. Deixa eu só achar aqui. Tiago 2, 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ele está falando que a justificação vem apenas por obras. Tá. Mas e se eu abrir lá no livro de Efésios, segura aí o livro de Tiago, depois nós vamos voltar, tá? Volta lá para trás no livro de Efésios. Gente, se eu estiver indo muito rápido, por favor, pode me falar para mim. Porque às vezes eu falo muito rápido, ou eu abro muito rápido, começo a ler muito rápido, e vocês ainda não achou a passagem. Abre comigo Efésios capítulo 2. Versículo 8 e o 9. Eu vou ler lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Opa! Não está tendo uma contradição aí? Mas Tiago está falando que é por obras. E aqui no livro de Efésios, quem escreveu foi Paulo. Ele está falando que é por fé, mas e agora? Como que resolver? Aí onde entra o contexto. O que eu devo estar fazendo? Pegando essas duas partes. Então eu vou pegar então o ensinamento de Tiago sobre as obras e vou pegar o ensinamento de Paulo sobre a fé e juntar as duas para mim me tornar perfeito. Lembra lá do 2ª carta de Timóteo 3, 16, 17? Toda a escritura. Então quando fala toda, eu tenho que considerar toda ela. Certo? Toda ela. Então eu devo considerar Efésios e Tiago. O contexto é esse daqui. O contexto está no livro de Tiago e no livro de Efésios. Por isso que é importante, eu tenho que ter o conhecimento desse contexto. Então volta comigo lá para vocês segurar o Tiago. Só que o próprio Tiago, ele dá uma explicação sobre isso. Volta lá no capítulo 2 de... Acompanha comigo o versículo 14 em diante. Tiago, capítulo 2, 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém te disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartar-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Olha só. Ele explica. Então veja bem, se eu ficar apenas naquele capítulo 2 lá,
versículo 24, o que vai acontecer? Eu vou totalmente erradas. Só que ele está explicando aqui, olha só, são versículos antes, nós lemos qual? O 2, 24, né? Mas do 14 ao 20, ele está explicando a obra junto. Ele dá uma explicação sobre isso daí. Então, para sermos salvos, né, para agradarmos a Deus, devemos colocar em prática a nossa fé e a nossa obra junto. Então, ele usa até um exemplo aqui. Se eu sei que algum irmão está passando fome e tem necessidade de apenas um tapinha nas costas dele, se eu tenho condições de dar alguma ajuda, e chego para ele, meu irmão, Deus vai te abençoar, vai em paz, e não faço nada, eu estou exercitando apenas a fé, mas a minha obra está ficando em vão. E deixou bem claro, aí fica em vão. Então eu tenho que exercitar os dois, a fé e a obra junto. Então se eu sei que ele está passando necessidade e eu tenho condições de ajudar, vamos lá, meu irmão, nisso e naquilo, vamos lá que eu vou te ajudar. E Deus vai estar abençoando, vai estar abençoando. Então tem que agir, ação, a fé e obra. Então o contexto engloba, tá? Todas essas passagens anteriores, posteriores, todo aí o cenário. Tudo bem? Vamos para a próxima. Antes de eu falar a próxima palavra. Então, qualquer pessoa pode ensinar o que quiser usando a Bíblia, sem ele ignorar o contexto. Qualquer um pode estar ensinando aí. Por isso é importante aí, temos que dar preferência ou temos que dar atenção a esse contexto. O contexto, ele é um pouco mais amplo. Vocês conhecem essa passagem? Até o diabo usou as escrituras para tentar Jesus. Abre comigo lá no Salmo 91. Nós vamos ler Salmo 91. Nós vamos ler lá o versículo 11 e o 12. Salmo 91, 11 e o 12. Ela diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Isso o livro de Salmos está dizendo, que Deus mandará os seus anjos para cuidar e guardar os teus, para que não venha tropeçar. Então, olha só. Agora abre comigo lá no livro de Lucas. Lembra bem o que o salmista está dizendo, tá? Esse salmo, quem escreveu foi Davi. Então, abre comigo lá em Lucas, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 10 e o 11. Lucas, capítulo 4, o 10 e o 11. Acompanha comigo aí. Primeiro eu vou ler antes para a gente entender melhor, tá? Eu vou ler do versículo 6 até o 11, até o 12. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Se a gente for olhar o contexto aí, aqui está sendo uma conversa entre Jesus e Satanás. Jesus, depois de 40 dias em jejum, né, ele estava no deserto, ele estava com fome, o corpo estava com fome, com sede, cansado, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, né? E o diabo aparece para tentar ele. E o que ele deixa bem, olha só o que ele deixa bem claro aqui, nessa passagem. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. Ele deixa bem claro que ele domina o mundo,
entre aspas, que as coisas do mundo pertencem a ele, que ele usa as coisas do mundo para pegar o homem. Continuando a leitura aí. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Aí vem a pergunta, mas não foi Deus que criou? Aí como que ele pode ficar dando assim? Então, a maneira que ele estava usando para tentar enganar Jesus, dizendo que tudo pertencia a ele. Só que quem criou tudo foi Deus. Só que Deus não criou o mal. O mal veio, Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Depois nós vamos entrar nesse... Quando a gente entrar no livro de Gênesis, tá? Que nós vamos entrar mesmo, aí nós vamos entender mais isso daí. Mas vamos lá, continuando a leitura. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre um pináculo do templo, isso quer dizer no alto, tá? E disse, se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Opa, olha aí. O que ele usou? O próprio Satanás usou lá o Salmo 91. Ele conhece. Ele usou o Salmo 91 para tentar Jesus. Jesus rebateu usando as Escrituras. Versículo 12. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor, teu Deus. E Jesus respondeu usando as Escrituras. Versículo 13. Passadas que foram as tentações, então não foi só uma, foram várias, de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Olha só, ele não desistiu. Naquele momento ele viu que ele perdeu, então ele se afastou. Mas ele continua esperando outras oportunidades. É isso que ele faz. De repente, na hora, quando ele pega a gente se fortalece em Deus, ele se afasta. Só que ele sempre fica esperando um momento aí. Então, olha só. O próprio Satanás usando as Escrituras para tentar o próprio Jesus. Aí temos um exemplo. Vamos supor que eu estou passando por um problema aí muito grave. Sério. Ah, mas eu vou ver o que as Escrituras, o que a Bíblia tem a me dizer para mim superar esse problema que eu estou passando. Então eu vou ver, então eu vou pegar e vou abrir, tá? Vamos usar um exemplo. Eu vou abrir a Bíblia, eu vou ver. Aonde eu abrir e cair, eu vou ler, tá? Aí de repente, tá? É um exemplo, tá? Uma ilustração. Cai lá no livro de Mateus 27 e abre comigo. Mateus capítulo 27, o versículo 5. Eu estou procurando uma resposta para o meu problema. Eu vou procurar na palavra, mas aí eu vou abrir ela assim, aleatoriamente. Caiu em Mateus 27, versículo 5. O que diz lá? Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Opa! Aqui está dizendo, então, que eu devo fazer igual Judas fez? Se eu não conhecer o contexto, o antes e o posterior, eu vou acabar... Não, isso daí não é para mim, não. Peraí, não é para mim. Quem está falando Judas? Judas foi, tá. Não é para mim. Se eu usar esse daqui para mim, né? O que eu vou fazer então? Eu vou ter que me enforcar? Não, essa não é para mim. Peraí que eu vou procurar outra passagem. Não. Aí eu abro outra passagem, cai em Lucas capítulo 10. É um exemplo, tá, gente? Lucas capítulo 10, abre comigo. Aí caiu no capítulo 10 de Lucas, caiu bem no versículo 37. Lucas 10, 37, olha lá. Lá está dizendo assim, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tudo de igual modo. Onde eu abri lá, está falando que
Judas foi se enforcar. Não é para mim. Eu vou abrir o outro, caiu aqui e ele está falando para mim fazer igual. Veja bem, para mim fazer igual. O que está dizendo aqui? Vai e procede tudo de igual modo. Então, o que ele está falando? Então, você deve se enforcar. Judas não foi se enforcar? Onde você leu? Você leu agora, eu vou ter que me enforcar. Eu devo conhecer o contexto. Se eu olhar para esse contexto aqui, ele está falando de quê? Ele está falando aí de amar o próximo. Né? Um exemplo de amar o próximo. É uma outra história. É um outro contexto. Não, eu não vou. Você acha que eu vou fazer igual o Judas fez? Não vou fazer isso não. Eu vou folhear de novo. Aí, de repente, eu folhei e caí lá no João, capítulo 13. Abre comigo lá em João, capítulo 13. Aí caiu lá no versículo 27. Ela diz assim, ó. E após o bocado, na minha versão fala bocado, mas qual que seria o significado desse bocado aí? Após ele ter se alimentado, eles terem comido, tá? Imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Opa! A primeira falou que Judas foi se enforcar. Na segunda leitura falou que eu devo fazer igual Judas fez. E Jesus está falando para mim fazer rapidamente. E aí? Como vai ser minha cabeça? Então ele está falando para mim me matar. Aí eu vou ficar livre desse problema. Gente, eu devo conhecer o contexto. Quando não conhece o contexto, acaba caindo nesse erro. E realmente muitos acabam cometendo esse ato aí. Ainda mais que aqui o próprio Jesus está falando. Né? O próprio Jesus. Então, olha só. O que pretendes fazer, faze-o depressa. Um ponto aqui muito interessante na hora que estivermos estudando as escrituras, a gente tem que considerar as vírgulas, tá? Se você fazer uma leitura sem considerar a vírgula e o ponto, vai te dar um sentido. Se você fazer a leitura considerando vírgula e ponto, ela vai te dar outro sentido. Tudo bem? Eu quero ver se eu vou só terminar isso daqui, para a próxima hora nós vamos entrar já no livro de Apocalipse, tá? As perguntas que devemos fazer, tá? Quem escreveu o livro? Para quem que foi escrito? Quando que ela foi escrita? Então, quem escreveu? Tá? Vocês lembram que alguns livros que eu abri que eu fui falando o autor? Esse foi Pedro, esse foi Paulo. Então, eu devo saber quem escreveu o livro. Para quem que ele escreveu? Então, nós lemos lá o livro de Romanos. Quem escreveu o livro de Romanos? Foi o apóstolo Paulo. Para quem que ele escreveu? Escreveu para os romanos, para os cristãos que moravam em Roma. Quando que ele escreveu? No ano tal depois de Cristo. Né? Primeiro século depois de Cristo. Onde? Ele estava onde? Tá? Como eu estou falando do livro de Romanos, ele estava onde? Estava preso. Estava em Roma. Então, devo conhecer isso daí. Como que ele escreveu? Como? Tinha caneta, tinha papel na época? O que eles usavam na época? Tudo isso faz parte. Como que era a escritura? Era pena com a tinta? Né? Era barro? Né? Teve uma época, muito bem antes, eles pegavam barro, fazia lá vamos colocar um prato para o nosso conhecimento hoje, e ali escreviam com seu dedo algo, né? Era figuras, usavam muito figuras ali, colocava para secar, secava e ali estava escrito. Cada época tem a sua maneira. Hoje, nós vivemos num mundo digital. Se você falar no celular, ele escreve. Hoje, você for quem usa muito aí o Word. O Word no celular, ele tem lá um microfone, você clica, você fala, ele vai escrevendo o que você está falando. Praticidade. Falta 5 minutos. Tá, só vou finalizar isso daqui. Né? Então, você vê, olha só.
Por que que Paulo escreveu o livro de Romanos para os romanos? Por quê? Tinha algum propósito, algo estava acontecendo lá de errado que ele ficou sabendo e, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Então, são perguntas que eu devo estar fazendo na hora de eu estar estudando, tá? Não vai dar tempo aqui. Depois, não, as palavras, tá? São as que mais repetem, então as palavras são as que estão no texto, no contexto. Eu tenho que estar atento às palavras, lembra do estilingue, né? Então, o verbo é o significado delas. E as ideias, o que seriam as ideias? Né? São os assuntos, tema, doutrina. Quando você está lendo, você vai tendo ideia, você vai tendo imaginação, você vai entrando dentro do texto, depois você vai saber falar. E a paráfrase é a maneira que você vai transmitir para as pessoas. Então, primeiro eu escolher o texto. Quando eu escolho o texto da Bíblia, eu tenho que ver todo o contexto, né, o ambiente, o histórico, tudo. Eu vou prestar atenção nas palavras, vai ter palavras que vai se repetir, outras não, o significado delas. Conforme eu vou lendo, vou estudando, vai me dando ideias, né, vai abrindo outros assuntos, outros temas, enfim, minha mente vai se abrindo e depois eu vou ter a arte aí de estar transmitindo, de explicar esse texto com as próprias palavras. Então, esses são os pontos aí fundamentais na hora de eu estar estudando. Tá? Eu queria ir mais avante, mas conseguimos chegar na onde estava programado para a aula de hoje, até porque na próxima aula a gente vai começar mesmo aí o livro de Gênesis. Tá? Então, a gente vai estudar e eu vou falar das 3 eras. Tá? Lembra no início que nós vamos estudar, dividimos a Bíblia em 3 eras, para a gente entender melhor. Tá? Era patriarcal, que começa de Adão, vai até Moisés. E a era mosaica começa quando ele pega lá os mandamentos, a tábua dos mandamentos dado por Deus, né? E vai até a cruz, a era cristã. E a era cristã começa depois da ressurreição de Cristo até os dias atuais. Então a gente vai estudar essas 3 eras para a gente entender. Nós vamos entender cada uma delas. E a gente vai ver os personagens de cada dessas eras e o que eles fizeram que agradaram a Deus e o que eles fizeram que desagradaram a Deus. Então é isso daí. Infelizmente nossa aula acabou. Vocês viram aí, passa muito rápido. Eu vou fazer a chamada. Pode fazer, Elisete. Se eu pular alguém, Cristiane Bueno está aí? Tá. Alô?